Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de meteorologia, né? Hoje vamos fazer um vídeo referente à leitura, né? Paquímetro, no caso, leitura polegada fracionária, né? Então tá aqui o exemplo, dá um zoom aqui para a gente poder observar melhor. Bom, um ponto importantíssimo, né? Quando a gente fala de polegada fracionária, né, a gente tem que se lembrar da questão da resolução, né? Ou seja, o menor valor possível que o instrumento vai nos dar ali com precisão, né? No que diz respeito à sua leitura. E a resolução da polegada fracionária, né, com o paquímetro é exatamente 1/128 avos de polegada, ou seja, a polegada dividida em 128 partes, né? Ou seja, o menor valor que a gente consegue ter com precisão utilizando esse instrumento, né, seria exatamente essa indicação, né? Ou seja, da polegada dividida em até 128 partes, né? Então, isso aí da resolução, né, vai nos dar a seguinte característica de leitura, né? Quando a gente observa o paquímetro, a gente vai verificar o seguinte: na escala fixa, né, que seria essa aqui, observa que do 0 para 1, a gente tem aqui exatamente 1 polegada, né? E, consequentemente, de forma seguinte, a gente teria do 1 para o 2, 2 polegadas e assim sucessivamente. Beleza. Observando exatamente esse espaço, que representa aqui 1 polegada, a gente vai verificar que existe uma certa quantidade de divisões, né, que seriam esses espaços aqui que eu estou marcando, né, ou seja, até chegar ali 1 polegada, e esses mesmos espaços eles se repetem aqui na sequência, né, de 1 para 2, 2 para 3 e assim sucessivamente. Beleza. Então, quando a gente observa essa quantidade de divisões aqui, de espaços, a gente vai verificar que tem um total de 16 espaços, né? Ou seja, aqui a gente já tem de forma intuitiva que é exatamente uma relação de 16 divisões da polegada, né? Então a gente teria aí uma relação de pelo menos 1/16 avos de polegada. Só que lembra que eu falei agora há pouco que a resolução é exatamente 1/128 avos de polegada, né? Para esse caso aqui do paquímetro. Então, observa que nessa parte aqui superior, que é a parte da escala móvel, né, do nônio, a gente tem exatamente 8 divisões. Essas 8 divisões, elas representam exatamente a subdivisão de cada uma dessas partes aqui, né? Ou seja, quando você vai deslocando a escala móvel, essas 8 divisões ela vai passando, né, transcorrendo por cada um desses espaços aqui marcados na escala móvel. Ou seja, é como se cada um desses tivesse 8 divisões. Então, se a gente fizer exatamente a multiplicação 8 por 16, a gente vai chegar exatamente em 128. Né? Então, é dessa base que a gente tem aí a referência aí da polegada dividida em 128 partes. Ok, então feito essa introdução, vamos aqui para a leitura. Né? Antes de ir para a leitura, um detalhe importante, né? No caso como esse aqui, eu poderia ter um valor maior do que 1 polegada, né? Um valor maior do que 2 polegadas, né? Ou um valor menor do que 1 polegada, enfim. Por que eu estou comentando isso? Observa que nessa ilustração aqui tem a marcação indicando exatamente o traço que está coincidindo, né? Eu já vi muita gente se confundir com isso, né? Em seleção, concurso, né? Diz, esse traço aqui, ele passou de 1 polegada, né? Que a gente tem um espaço de 0 a 1, né? Ele passou de 1 polegada, então eu já sei que o valor é maior do que 1 polegada. Só que essa observação está errada porque você tem que verificar exatamente o traço, né? Que marca ali o zero, né? Então, quando esse traço que marca o zero, ele passar de 1 polegada, aí de fato você vai ter mais de 1 polegada, assim como ele passando de 2 polegadas, você vai ter mais do que 2 polegadas, e assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, o zero ele não passou ainda esse espaço total que representaria 1 polegada, né? Então, a gente tem menos de 1 polegada. Então é importante ficar atento com isso, porque se o zero tivesse passado de 1 polegada, vamos supor que o zero tivesse nesse ponto aqui, a primeira coisa que eu iria fazer era exatamente colocar na minha informação que a gente já tem 1 polegada. Ou seja, eu teria 1 polegada mais o valor da fração. Como a gente tem menos de 1 polegada, eu não preciso me preocupar com isso. Eu posso ir para o valor direto. Como é que a gente faz essa leitura? É só verificar a quantidade de espaços, né, que o zero ultrapassou completamente, né? Veja que é exatamente essa distância aqui marcada de vermelho, né? Ou seja, a quantidade de espaços que ele passou ultrapassou completamente, e aqui a gente tem exatamente onde ele está contido.
E aí, no caso, é só verificar a quantidade de espaços. Nesse caso aqui a gente tem 4, 8, 12, 13, ou seja, 13 espaços que o zero ultrapassou. E aí o que a gente faz? Lembra daquela indicação que eu comentei agora há pouco? Para cada espaço é como se tivesse 8 ali contidos. Então é só pegar 13 e multiplicar por 8, que a gente já vai ter aí o início da resposta. Né? 13 multiplicado por 8 vai dar igual a 104. Né? Então, deixa guardado esse valor. O que é que eu faço agora na sequência? Somo 104 com o valor indicativo aqui na escala móvel. Né? Então, aqui no caso, observa que já passou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, é exatamente esse valor aqui referente aos espaços que a gente vai somar. Ou seja, a gente vai somar 104 milímetros, ou 104, né, que é no caso de espaços, mais 6. Então, nesse caso aqui vai dar 110. Então, isso ainda não é o resultado final. Quando eu encontrar o resultado, esse resultado, eu vou sempre deixar ele como numerador e o 128 como denominador. Né? Sempre vai seguir essa lógica. Então, o resultado ele vai ser exatamente, diminuir aqui o zoom, o resultado dessa leitura vai ser 110 por 128, ou seja, 110, 128 avos de polegada. Só que acontece, se você estiver fazendo alguma prova, alguma seleção, concurso, você não vai encontrar esse resultado, porque ele precisa ser simplificado. Toda vez que você tiver numerador e denominador par, precisa ser simplificado. Então, simplificando por 2, né, ou seja, dividindo esses valores por 2, 110 dividido por 2 daria 55 e 128 dividido por 2 daria 64. Aí aqui não dá mais para simplificar, né, já que é numerador ímpar e denominador par. Então, o resultado dessa leitura seria, de fato, 55, 64 avos de polegada. Né? Então, esse aí é o resultado correto referente a essa leitura, tá bom? Bom, então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, né? A gente tem vários vídeos aqui na aba de metrologia, né? Outros vídeos aí também da parte de leitura de polegada, né? Se você ficar com dúvida, né? É só acessar nossa aba e procurar lá. Tem vários vídeos. Né? Não deixe de curtir nosso vídeo, compartilhe, comente, né? Divulgue aí, ajude o nosso canal. E participe da nossa aba comunidade, né? Tem uma série de perguntas lá, de quiz lá para você testar seus conhecimentos, tá bom? Então é isso, valeu!